Yogiri é um rato de laboratório que desbloqueia uma habilidade de morte instantânea, mas é teletransportado para um mundo governado por sábios do mal. No entanto, quando percebe que tem que derrotar deuses das trevas para voltar para casa, ele usa sua habilidade para conquistar uma garota psicopata, que o ajuda a derrotar seus inimigos durante o dia, enquanto ela o satisfaz à noite. Antes disso, Yogiri está em uma excursão escolar quando seu ônibus de repente se teletransporta para um mundo diferente. Logo em seguida, uma garota entra no ônibus e se apresenta como Sage Xion. Quando o professor tenta interferir, ela o elimina imediatamente e diz para ele se concentrar no que ela tem a dizer ou eles terão um fim semelhante. No entanto, ela ainda come o motorista do ônibus, porque ele não é relevante para a história. É um mundo mau em que vivemos. Depois ela diz aos alunos que os trouxe aqui como novos candidatos a sábios porque este mundo é governado por sábios e ela quer renovar o número deles. Ela então lança um feitiço que concede habilidades especiais a todos, exceto alguns candidatos inadequados, e dá a eles uma missão para matar um dragão. Depois disso, os alunos começam a se preparar para um ataque iminente, mas Yogiri, que não ganhou novos poderes, está dormindo profundamente como um cachorro, sem se preocupar com o mundo. Enquanto isso, os outros escolhem um cara chamado Iyazaki como líder, e ele decide usar os fracos como isca e trancá-los dentro do ônibus. Logo depois, o dragão aparece e termina o jogo de alguns dos fracos. A última garota, chamada Tomo, acorda Yogiri e ele vê que todos ao seu redor estão mortos. Quando o dragão vem para eles, Tomo entra em pânico, mas Yogiri consegue derrotá-lo sem mover um músculo. Tomo pergunta a ele como ele fez isso, mas Yogiri mente que o dragão morreu sozinho. Depois que eles sobem, vêm 3 de seus colegas de classe voando em direção a eles e Yogiri se pergunta se deve eliminá-los, já que basicamente o deixaram aqui para morrer. Quando os caras pousam, pedem para Tomo ir com eles porque precisam urgentemente de um slop top, e o líder deles até usa uma bola de fogo gigante para assustá-la. No entanto, Yogiri de repente fica todo sério e diz para ele morrer, fazendo-o cair. Ele então faz o mesmo com o segundo cara antes de explicar que tem uma habilidade chamada Morte Instantânea, o que o torna uma versão econômica de Light Yagami. Em seguida, pergunta ao último cara, Damon, por que estavam agindo como idiotas, e ele responde que é porque já vieram a este mundo uma vez antes. Os 3 foram convocados para derrotar o Senhor Demônio, e uma vez que cumpriram sua missão, foram enviados de volta ao mundo original deles. Ele também revela que enquanto viveram aqui por 1 ano, apenas algumas horas se passaram em casa. Yogiri decide acabar com ele também, mas ele implora por sua vida, chegando ao ponto de colocar um colar de escravo em seu pescoço para sempre ser obediente a Yogori. No entanto, Damon é mais inútil do que Sakura, então Yogiri diz para ele esperar na floresta mágica. Ele também diz para ele esvaziar todo o seu inventário para que os mais deixem eles com mais dinheiro do que qualquer um de vocês já viu. Vocês são pobres. Depois ele diz a Tomo para não confiar em ninguém, mas quando ela pergunta por que ele confia nela, ele responde que é porque ela tem uns melões doces que a deixam sem palavras. Enquanto isso, Xion está se arrumando em seus aposentos privados quando seu assistente Yuichi chega e lhe dá um relatório de status sobre a missão. Ele conta a ela que 2 de nível S também foram mortos na missão e ele está preocupado que alguém esteja usando magia de morte instantânea. Xion não se incomoda muito com isso e diz para ele lidar com isso sozinho antes de voltar a acariciar seu gatinho. Mais tarde, Tomo e Yogiri chegam a uma ilha do paraíso de baixo orçamento e quando Tomo vê os guardas fechando os portões, ela rapidamente corre em direção a eles apenas para perceber que falam outro idioma. Logo eles encontram um cara chamado Masahiko que fala a língua deles e eles contam que se separaram do grupo. Masahiko diz a eles que geralmente cobra a taxa de entrada de todos, mas os superiores disseram para não interferir com os candidatos a sábio. No entanto, isso também significa que ele não vai ajudá-los a alcançar o grupo deles, então o cara decide dar no pé. Ao passar, o cara pergunta a Tomo se ela gostaria de brincar com suas nozes e Tomo fica tão horrorizada que agarra a mão de Yogiri e foge. Mais tarde, ela admite a Yogiri que estava preocupada que ele pudesse matar Masahiko, mas Yogiri calmamente diz a ela que ele não é um assassino louco. Enquanto olham ao redor, eles notam todos os tipos de pessoas, incluindo semi-humanos e elfos. Neste momento, uma garota gata chamada Mirai aparece e se oferece para mostrar-lhes gratuitamente. Yogiri pergunta como isso a beneficiará e ela diz que está tentando conquistar candidatos a sábios. No entanto, ela assume que Tomo está namorando Yogiri, então promete manter seu grupo longe dele. Naquela noite, enquanto Tomo retorna das compras, Mirai traz uma gangue de bandidos e Yogiri percebe que estão prestes a ser roubados. O líder deles explica que estão atrás de candidatos a sábios sem habilidades, pois aqueles com força são fortes demais para eles lidarem. Tomo rapidamente avisa Mirai para se afastar, insistindo que Yogiri é muito mais forte do que parece. No entanto, ela apenas zomba deles por serem impotentes. Antes que o grupo possa atacar, Yogiri casualmente elimina todos atrás dele, e então concentra sua atenção nos da frente, testando se pode poupar suas vidas mirando apenas em partes específicas do corpo. Enquanto o experimento funciona, ele rapidamente decide que não gosta de ver pessoas sofrerem, admitindo que tortura não é seu estilo. À medida que seus aliados caem um por um, Mirai desaba em lágrimas, então ele a deixa ir. Antes que ele e Tomo possam sair,
A capitã da guarda Edel e seus homens bloqueiam o caminho. Quando ela pergunta o que aconteceu, Yogiri finge não saber, mas Edel chama seu blefe e admite que viu tudo. Tomo quer saber por que ela não interveio, e Edel explica que estava rastreando o líder do grupo. Irritado por ser usado, Yogiri ouve enquanto George acrescenta que nem ele nem Tomo têm poderes, tornando os suspeitos improváveis. Frustrada, Edel vai embora enquanto Yogiri pede a George para ajudá-los a encontrar um lugar para descansar. Na recepção, Yogiri pergunta a Tomo se ela gostaria de compartilhar um quarto, mas ela ainda não está pronta para perder sua virgindade, então ela diz não. Mais tarde, ela se hospeda em um quarto grande com uma cama de casal, mas estar separada de Yogiri só a faz pensar ainda mais nele. Ela se pergunta se ele quer provar o biscoito dela, já que ele sugeriu dividir um quarto e ela também se lembra de como ele disse que os melões dela estavam balançando. Justamente então, ele vê um fantasma no quarto dela e grita apenas para perceber que ele se parece muito com a irmã dela. O fantasma se apresenta como Momo, e depois de um pouco de conversa, ela revela que veio aqui como seu anjo da guarda. Tomoe começa a repreendê-la porque ela não estava em lugar nenhum quando era mais necessária, mas Momo diz que se escondeu porque estava preocupada que Yogiri a obliterasse. Tomoe fica chocada ao perceber que a habilidade de Yogiri também funciona em espíritos, e Momo rapidamente pede a ela para avisá-lo com antecedência para que ele não seja pego de surpresa. Momo então explica que, como ela é um espírito, pode proteger Tomoe de perigos sobrenaturais e que essa é a razão pela qual Tomoe nunca adquiriu poderes próprios. Tomoe faz uma birra no início, mas Momo calmamente a lembra que os poderes muitas vezes vêm com um custo pesado e ela só queria protegê-la do perigo. Curiosa, Tomoe pergunta se todos sem poderes têm um guardião, mas Momo diz a ela que ela é um caso raro por causa de sua conexão com a escola de arco e flecha de Dainora. Momo promete fazer o que puder para retornar Tomoe ao seu mundo original, mas Tomoe hesita, já que ela se tornou completamente dependente de Yogiri. Querendo prepará-la melhor, Momo passa a noite inteira ensinando a Tomoe suas técnicas secretas de artes marciais. No dia seguinte, Yogiri e Tomoe encontram uma mulher chamada Celestina, que se oferece para ajudá-los a encontrar seus colegas de classe. Em troca de um pouco de ouro, ela marca seu mapa, fornece ferramentas de tradução e até lhes entrega bilhetes de trem para a capital real. Antes de eles partirem, Yogiri pede a ela para investir todas as suas joias em um negócio, surpreendendo Tomoe com sua calma e confiança. No trem, Yogiri joga seu jogo em silêncio enquanto Momo paira perto de Tomoe, que fica irritada e diz para ela incomodar Yogiri em vez disso. Momo recusa, preocupada com o que ele pode fazer se anotar, apenas para Yogiri dizer casualmente que já a vê. Em seguida, ele pede a Tomoe que se sente ao seu lado, e no momento em que ela o faz, ele de repente a imobiliza. Confusa, Tomoe olha para cima e percebe que todo o teto do trem desapareceu. Yogiri descobre que um herói está lutando contra um agressor de outro mundo nas proximidades, e Tomoe avista o guerreiro loiro enfrentando um robô gigante. Ela casualmente pede a Yogiri para eliminá-los já que estão no caminho, mas ele a lembra que não podem simplesmente desviver qualquer um que os incomode, deixando-a constrangida. A conversa deles é interrompida quando a batalha se aproxima, e o herói Santaro ataca civis inocentes em frustração. Yogiri pergunta a Santaro por que ele está atacando eles, mas Santaro começa a falar sobre ser superior, então Yogiri o elimina. O robô vê Santaro morrer e imediatamente explica que ele não é um inimigo, e se o deixarem ir, ele concederá um desejo a eles. Yogiri concorda e pergunta como ele pode voltar para seu mundo. Então o robô diz que ele precisará de coordenadas e de uma quantidade massiva de energia para fazer isso. Enquanto isso, Adele e George interrogam um homem cego pelo poder de Yogiri, mas nada parece curá-lo. Seu líder, Lane, até tenta transformá-lo em um vampiro, mas ele continua cego. Antes que eles possam descobrir, um herói irrompe em seu esconderijo, pronto para a batalha. O outro herói, chamado In, ataca Line, mas ela resiste ao ataque dele, levando o herói a dar tudo de si. Mesmo após uma explosão massiva, Lane aparece ilesa e revela que é imortal. Ela então joga In para fora da sacada e diz a Adele e George para procurarem por Yogiri. Logo depois, eles avistam o trem e percebem que Santaro está morto por perto. Quando Lane compartilha isso com Shion, ela assume que Yogiri deve ter uma arma de morte instantânea porque ele não é forte o suficiente para vencer um herói. Na reunião deles, Lane convoca um sábio chamado Masayuki e diz a ele para reunir o corpo imortal e lançar uma operação em Hansabusa. Enquanto Tomoe e Yogiri descansam para a noite, Tomoe retorna com uma arma futurista que pode mudar de forma e entrega a Tomoe. No dia seguinte, Yogiri e Tomoe chegam à cidade de Hansasuba, e Tomoe comenta que parece uma cidade japonesa. Ela então percebe que Yogiri parece desanimado, e é porque ele acaba eliminando todos que ataca. Quando ele diz que tem eliminado todos os demônios e bandidos que estavam atrás deles, Tomoe percebe que ele fica cansado quando usa seus poderes. Enquanto navegam pela cidade, eles localizam um hotel alto que Celestina havia marcado no mapa deles. Quando entram, encontram seu colega de classe, Yuki, que diz ter se separado dos outros e iniciado sua própria busca.
Antes que ele possa explicar mais, sua garota Erika aparece e pergunta severamente por que ele está se aproximando de outras garotas. Erika está entre a lista de mulheres que Yuki conquista todas as noites, junto com Stephanie, Chelsea, Eufêmia e Risa, todas prontas para atacá-los. Yogiri sussurra no ouvido de Tomoe que Yuki foi deixado para trás como o resto deles, e ele deve ter adquirido algum poder especial que lhe deu 28 centímetros na caminhonete. No entanto, Tomoe revela que ele sempre foi arrogante e popular entre as mulheres. Yuki então convida Tomoe para se tornar parte de seu harém, mas como ela está com Yogiri, Yuki oferece aceitá-lo como servo. Considerando o quão idiota ele é, Yogiri conclui que nem quer derrotá-lo, mas Yuki diz confiantemente que ele é da classe mais forte de sábios. Ele então revela que quando chegou aqui pela primeira vez, a cidade inteira fez uma festa para ele, e foi quando nosso colega de classe, Haruto, se aproximou dele. Ele disse a Yuki que, sendo da classe dos sábios mais fortes, todos estavam evitando-o, então ele deveria conseguir servos de nível 1. Sempre que esses servos vencessem alguém em batalha, Yuki ganharia toda a experiência deles e se tornaria mais forte. Yuki perguntou a ele como ele sabia de tudo isso, e ele revelou que seu papel como consultor lhe permitia identificar habilidades ocultas em qualquer um. Quando Yuki perguntou por que ele estava ajudando, Haruto disse que só queria garantir que um deles se tornasse um sábio para que não fossem transformados em gado, e é assim que Yuki pode se tornar mais forte sem nunca lutar com ninguém. Ele então desafia Yogiri para uma luta, mas Tomoe imediatamente se recusa em seu nome porque ela não quer que ele morra. Yuki então decide ir embora, e como ele tem tantas garotas, Yogiri diz a Tomoe que ela estará mais segura com ele. No entanto, Tomoe fica chateada ao ouvir isso, então ele pede desculpas. Dias depois, Tomoe está em seu quarto se perguntando quando eles vão sair, e Momo diz a ela que Yogiri ainda está dormindo. Ela pede a Momo para verificar como ele está, mas Momo se recusa porque ainda tem medo dele. Enquanto isso, Lane está lutando contra um agressor chamado Darkness, e seus poderes estão começando a vazar para a cidade. Logo depois, o corpo imortal invade a cidade com Masayuki como líder. E enquanto a cidade se transforma em caos, Tomoe fecha as cortinas porque está muito despreocupada para se importar. No entanto, Momo diz a ela que alguém está secretamente observando-os com más intenções, mas eles usaram alguma habilidade para esconder o corpo. Tomo decide ligar para Yogiri para acordá-lo, mas Yogiri está profundamente adormecido, sonhando com sua juventude. Após acordar, ele entra na ligação e vê Erika com uma intenção mortal para com Momo. Ele imediatamente a elimina com sua magia de morte instantânea antes de ir para o quarto de Tomo. Lá, ele chama os funcionários do hotel para avisá-los que uma mulher desmaiou no chão, para que não suspeitem dele depois. Tomo revela a Yogiri que Erika é uma das garotas de Yuki, então eles decidem se mandar antes que ele chegue. Enquanto isso, quando o sinal de Erika desaparece do sistema de Yuki, ele é atacado por um demônio de alto nível, mas ele facilmente o derrota e o transforma em seu servo. Ele então pergunta ao demônio até onde essas ruínas se estendem, e ele diz que vão até o andar 150. Ele então manda o demônio descer e reunir mais servos para ele antes de começar a tratar do problema com Erika. Verificando seus registros, ele vê que ela foi pega de surpresa por alguém, e Eufêmia diz que é difícil de acreditar porque Erika era uma assassina. Ela explica que Erika pode ter ido ao hotel para capturar ou eliminar Tomo, mas como falhou, Tomo pode já estar fugindo. Yuki sabe que Tomo tem um poderoso equipamento, então decide enviar Risa e Chelsea atrás dela antes que escape. Enquanto isso, Lane ainda está lutando contra a escuridão, mas não importa o que faça. Seus ataques são inúteis e continua avançando em direção à cidade. No hotel, Yogiri e Tomo encontram Risa, que imediatamente os congela em gelo, revelando que ela está em uma missão para levar Tomo ao seu mestre Yuki. Yogiri usa sua magia da morte no gelo para passar facilmente, e quando Risa tenta novamente, ele faz o mesmo com a varinha dela. Ele então pergunta se ela tem outras varinhas que está escondendo, e Risa tira uma dos seus melões. Yogiri pergunta se ela está sozinha aqui, e Risa diz que todos os outros do grupo estão atrás de Tomo. Nesse momento, uma figura sombria de repente os ataca, mas Tomo rapidamente reage e os derruba. Yogiri se pergunta como ficou tão forte, e Momo diz que seu treinamento finalmente valeu a pena. A figura acaba sendo uma boneca controlada por Chelsea, e eles olham para cima para ver várias outras bonecas prontas para atacá-los. Risa tenta puxar outra varinha secreta no caos, mas Yogiri rapidamente a elimina. Quando as bonecas os atacam, ele as derrota também antes de seguir em direção a Chelsea, que é praticamente uma bonequinha fofa, pedindo misericórdia. Em troca, ele decide dar-lhes informações sobre Yuki, então ele envia insetos sob seu controle para espioná-los. Levando-os para fora seria muito incômodo para Yogiri, então ele decide simplesmente deixar o hotel. Enquanto isso, Eufêmia aconselha Yuki a não fazer inimigos de alguém que pode executar outra pessoa sob demanda, mas seu orgulho interfere, e ele se recusa a ouvir. Ele então comanda os insetos a atacá-los, mas Yogiri usa a aura assassina deles para rastrear a localização de Yuki.
Isso permite que ele elimine Yuki sem realmente vê-lo, tornando sua habilidade ainda mais poderosa do que ele pensava inicialmente. Com os insetos livres do alcance de Yuki, Tomo pergunta a Yogiri se ele os esmagaria, mas ele diz que não acabaria com uma vida só porque é desagradável. Enquanto isso, como Yuki está morto, Eufêmia é libertada do controle dele e decide fugir. Quando ela sai das ruínas, ela vê Lain flutuando na frente e uma enorme escuridão atrás se dirigindo para a cidade. Lain então usa um feitiço de charme nela antes de transformá-la em vampira para que ela possa aprender como Yogiri derrotou Yuki. Por outro lado, Yogiri e Tomo estão prontos para deixar a cidade, mas são confrontados por um exército inteiro de zumbis enquanto a cidade inteira cai no caos. Tomo questiona se eles devem ajudar, mas Yogiri acredita que é melhor apenas sair. Enquanto eles fazem sua saída, Masayuki encontra o prefeito, Ryota, e revela que está aqui sob ordens de Lain. Assim que Ryota entrega a chave da cidade a Masayuki, ele cancela o ataque zumbi e informa aos cidadãos que está procurando por Yogiri e Tomo. Ele exibe as fotos deles para toda a cidade e exige que os levem à praça central em 1 hora. Se não o fizerem, a cidade inteira se tornará como o cenário pós-apocalíptico do High School of the Dead, já que todos agora estão atrás deles. Yogiri e Tomo se escondem em um beco e se perguntam por que se tornaram um alvo. Yogiri então lembra-se de que ele eliminou Santaro, e esse deve ser o motivo pelo qual as pessoas o querem. Nesse momento, eles são avistados por alguns cidadãos, e quando um deles salta em direção a Yogiri, ele imediatamente o elimina. Quando os outros fogem, Yogiri percebe que essas pessoas estão atacando-o para salvar suas próprias vidas. Então, para evitar machucá-los, ele se pergunta se deveria ir diretamente para a praça. Logo depois, os dois encontram Masayuki fora da praça, que os zomba por aparecerem sozinhos. Masayuki está determinado a brincar com eles, mas Yogiri calmamente diz que ele só quer pegar o trem para a capital real. No entanto, Masayuki colocou uma barreira ao redor da cidade para que ninguém possa sair, e ele se recusa a atender às exigências de Yogiri. Yogiri casual diz que vai deixá-lo viver se ele remover a barreira, mas isso só deixa Masayuki ainda mais irritado. Ele então libera seu exército sobre os mortos-vivos porque acha que Yogiri não pode matar alguém que já está morto. No entanto, Yogiri consegue executá-lo sem problemas, e ele próprio não entende como isso funciona. Cansado de suas bobagens, Masayuki começa a se transformar em um lobisomem, mas Yogiri pensa que ele é Eren Yeager e o derrota no meio da transformação. Tomo o repreende por quebrar a regra de ouro do anime, mas ele é muito despreocupado para se importar. Como eles ainda têm o problema da barreira, a dupla se volta para o prefeito Ryota, que está apavorado com sua vida e implora por clemência. Ele jura que não teve nada a ver com o ataque e que Lain ordenou que Masayuki os perseguisse. Quando eles descobrem que Lain também é um sábio, Tomo desabafa sobre como Xian os trouxe aqui e tentou acabar com eles. E agora Lain está fazendo o mesmo. Nesse momento, Momo aponta que está sentindo uma aura assassina vinda de todas as direções, e eles olham ao redor para ver cidadãos controlados mentalmente olhando para eles como se fossem apoiadores de Trump. Ryota rapidamente pega a chave da cidade do cadáver de Masayuki para formar uma barreira, mas a chave não funciona. Acontece que Lain está mantendo a barreira sozinha, e Eufêmia a avisa para não fazer de Yogiri um inimigo. Lain sabe que Eufêmia agora é completamente leal a ela, e não mentirá para ela, o que significa que Yogiri pode ter o poder de acabar com ela também. De volta à cidade, os cidadãos avançam em direção a Yogiri com armas, e ele é forçado a enfrentá-los para o horror de Ryota. Enquanto isso, Lain decide usar o Jutsu Clone da Sombra para aumentar suas chances de derrotar Yogiri. Logo depois, a escuridão avança para a cidade, e enquanto Yogiri está distraído, Lain observa que, como suas clones não têm intenções assassinas em relação a ele, Yogiri não pode rastreá-la como rastreou Yuki. Ela então ordena que suas clones bombardeiem a cidade assim que a escuridão acabar, e o que vier a seguir será apenas um desastre natural. Enquanto isso, Tomo pede a Yogiri para derrubar o monstro, e assim que ele faz isso, as clones atacam a cidade. Yogiri diz a todos para abaixarem a cabeça, e assim que os mísseis param, ele se encontra com o rosto entre os airbags de Tomo. Quando ele se levanta, Tomo informa que várias mulheres em vestidos vermelhos estão vindo na direção deles, e Ryota revela que é Lain. Tomo pergunta a Yogiri se ele pode tirar a verdadeira Lain, mas ele diz que ela não está atacando diretamente, então ele não pode rastrear suas intenções. Tomo então pergunta a Ryota quantas Lains existem e ele revela que a original apenas fez cópias de si mesma para se misturar. Yogiri diz que pode ter um plano, mas isso requer que Lain o ataque diretamente. Ryota pega um mapa ao vivo da cidade H e revela que há um padrão nos ataques de Lain e ela não ataca o mesmo lugar 2 vezes. Isso lhes permite prever a localização do próximo ataque, então Ryota decide ir sozinho. No entanto, Ryota diz que pode teletransportá-los para lá, e Tomo diz que tem a visão aguçada que o ajudará a avistar Lain à distância. Assim, todos se teletransportam para o próximo possível local da bomba.
E quando eles veem um ataque se aproximando, Yogiri agarra a mão de Tomo e leva o golpe. Isso permite que ele localize a cópia de Len e os elimine enquanto Tomo usa um feitiço para protegê-los do ataque. Ela então entrega a Tomo um pergaminho revelando que recebeu de um agressor e que tem o poder de se transformar em um escudo. Logo depois, centenas de cópias de Len caem como moscas, e a Len original percebe que todas morreram porque foram feitas de forma semelhante. Nesse momento, Len sente o feitiço de Yogiri sobre ela e percebe que ele de alguma forma rastreou seu corpo original. Pouco antes de morrer, ela diz algo sobre salvar uma garota e, em outro lugar, um quarto misterioso se ilumina. Uma garota acorda em um caixão e vê um cristal em sua mão. Esse cristal exibe uma mensagem gravada de Len dizendo a ela que ela é uma cópia dela, mas com seus próprios pensamentos e consciência, essencialmente tornando-a uma pessoa separada. Ela também não herda as memórias de Len, e dessa forma será protegida dos ataques de Yogiri. Enquanto isso, Tomo agradece a Ryota por sua ajuda em salvar a cidade, após o que ela pega o jipe militar de Masayuki, e dirige em direção à capital. Enquanto isso, no acampamento estudantil, uma candidata a Samurai Sage, Ryoko, corta monstros enquanto suas meninas superpoderosas a incentivam ao fundo. Depois ela encontra uma colega de classe chamada Carol, que devolve seu telefone antes de lhe dizer que o pegou emprestado porque queria verificar se sua ferramenta de monitoramento de Yogiri está funcionando ou não. Quando Ryoko pergunta quem ela é, Carol diz que é uma ninja americana, e que sua organização chamada The Agency criou um satélite para monitorá-lo, mas ele não funciona aqui. Por outro lado, Tomo está mal dirigindo o jipe pelas montanhas rochosas enquanto Yoji está dormindo. Ele sonha com a época em que Asaka assinou um contrato com o instituto pela primeira vez, e ela leu que também poderia morrer no trabalho. Ela queria sair, mas um entrevistador chamado Yukio implorou para ela ficar e disse que eles trabalham para o melhoramento da sociedade. Enquanto a mostrava ao redor, Yukio disse a ela sobre o termo Alpha Ômega, que era o codinome para o sujeito de teste que ela estava encarregada de cuidar. Ele contou a ela que o sujeito do teste poderia acabar com qualquer um que quisesse a qualquer momento, e Asaka ficou imediatamente aterrorizada porque achou que iria encontrar um monstro. Quando ela perguntou por que foi escolhida, Yukio disse que, como ela é uma professora impressionante, a organização queria que ela fornecesse educação para que pudesse impedir o sujeito do teste de extinguir todas as formas de vida na Terra. Eventualmente, ele a levou a um cofre e entregou a ela um manual de instruções antes de deixá-la. Asaka usou seu cartão para abrir o cofre e entrou em um ambiente de cenário com uma casa temática japonesa no meio. Esperando um monstro dentro, ela entrou cuidadosamente e deslizou a porta para ver um jovem Yogiri sentado sozinho. Ela imediatamente correu para dentro, enfurecida que o instituto tinha trancado um menino. Então ela o jogou para fora e disse para ele ir tocar na grama. Yogiri estava confuso, mas então ele notou um monstro das sombras espreitando atrás de Asaka e o eliminou usando seus poderes. Quando ela perguntou por que havia monstros ali, Yogiri disse a ela que eles frequentemente vinham até ali para matá-lo. Quando ela se apresentou ao garoto, Yogiri disse que estava com fome, então ela decidiu cozinhar para ele. Enquanto comiam, ela perguntou como a mãe dele costumava chamá-lo, mas Yogiri não sabia nem ao menos o que era uma mãe. Então, Asaka perguntou se poderia dar um nome a ele, e quando ele concordou, ela o chamou de Yogiri. Quando Yogiri perguntou se podia adotar o sobrenome dela, ela percebeu que ele a via como família, e concordou. Ela então o ensinou a cumprimentar os outros, e foi assim que se tornou uma figura materna em sua vida. Atualmente, Tomo acorda e lhe diz que não podem seguir em frente porque há uma pedra no caminho. Yogiri diz que quer voltar ao seu mundo original, e para isso precisa encontrar Shion, que está na capital. No entanto, como a estrada está bloqueada, eles decidem tomar uma rota diferente e dar ré apenas para notar um dragão atrás deles. Tomo fica apavorado, mas quando o dragão os ataca, Yogiri casualmente o derruba morto do penhasco, lembrando-a de que eles têm proteção de enredo. Neste momento, ela percebe uma horda inteira de dragões vindo em sua direção, e quando eles voam para atacar, Yogiri os envia todos para a Terra Prometida. No entanto, ele também admite que eles são culpados por invadir o território do dragão. Então, um grande dragão dourado aparece e Tomo acredita que estão encrencados. No entanto, Yogiri percebe que o dragão não tem más intenções em relação a eles e logo depois ele diz que eles podem passar antes de voar para longe. No entanto, Yogiri diz a ele para parar, ou ele enfrentará o mesmo destino que os outros. O dragão então assume a forma de uma garota chamada Eteela, e ela fica apavorada de ser eliminada. Yogiri pergunta por que ela os atacou. E ela diz que queria ver se eles são qualificados para encontrar o Mestre das Espadas. Yogiri diz que não conhecem nenhum Mestre das Espadas e estão indo para a capital real. No entanto, quando ela diz que o Mestre das Espadas é um rival dos sábios, Yogiri decide visitá-lo para ver se ele tem alguma informação sobre como eles podem voltar. Eteela os guia pela floresta e os leva a um grupo de espadachins, todos eles almejando se tornar o próximo mestre. Um cara diz para eles darem o fora porque não são dignos, mas o mestre espadachim Urabi aparece e diz aos outros para lutarem entre si até ele dizer para parar. Eles têm que reduzir seu número pela metade nos próximos 10 minutos ou todos falharão no teste.
Yogiri não está interessado e pergunta se pode sair. Então, Uribe cria uma nova regra que se alguém escapar, o resto falhará. À medida que a batalha começa, as pessoas começam a se atacar e um cavaleiro loiro chamado Hicks avança para proteger Yogiri e Tomo. Ele acredita que um verdadeiro mestre da espada protege os inocentes. E durante seu discurso, Yogiri nota alguns magos tentando acabar com ele. Ele usa seus poderes para derrotá-los, e o cavaleiro presume que Uribe os puniu por sua insolência. Nesse momento, um menino chamado Lionel começa a engatinhar em direção a Tomo e implora que ela lhe entregue a pedra arco-íris a seus pés. Assim que ela o faz, o corpo do menino é restaurado, e Uribe então pede ao restante que pare e venha com ele. No caminho, Atala explica que eles podem se tornar um cavaleiro divino ao completar suas provas. Um cavaleiro divino é uma figura que vigia um deus sombrio que foi selado pelo rei divino há 1000 anos. Tomo então pergunta a Lionel o que era aquela pedra mais cedo, e ele diz que era uma pedra de desculpas que ele recebeu por ter um destino tão terrível. Da última vez ele foi sacrificado a um culto, então uma deusa apareceu e deu a ela uma pedra que ele pode usar para curar ou invocar um item da sorte. Logo depois, eles passaram por uma barreira que os leva a grandes planícies com uma torre enorme no centro. Assim que entram, Momo sente uma aura terrível e protege Tomo dela. Yogiri e Rick parecem estar bem, mas Lionel começa a vomitar, então ele tem que usar sua pedra de desculpas para se curar. Após a aura desaparecer, eles notam que Alita não está com eles, e Rick revela que ela deve ter sido parada pela barreira. Os lutadores restantes então se dirigem para a torre gigante e pegam um elevador até o topo, onde Uribe lhes mostra o que ele chama de fim do mundo. Tomo usa seus olhos aguçados para ver um homem de preto e uma mulher de branco no centro de uma bola gigante de energia. Ambos parecem estar congelados no mesmo lugar, e há uma espada atravessando os dois. Uribe diz que o tempo se move muito mais devagar na barreira, e levará 1000 anos antes de qualquer ataque atingir aqueles lá dentro. Os participantes então descobrem que precisam alcançar o fundo desta torre em um dia para completar o próximo teste. Mas Tomo acha que será fácil se Yogiri apenas usar seus poderes no Deus das Trevas. No entanto, ele não tem motivo para machucá-lo, então esse plano é descartado. Ela então percebe que Yogiri está agindo de maneira estranha, e ele sussurra algo em seu ouvido que a deixa apavorada. Yogiri então sugere que saiam imediatamente, mas uma maga chamada Frederica para Lionel e diz a ele para dar uma de suas pedras do arco-íris a ela. No entanto, quando ele diz que eles só funcionam nele, ela fica chateada e sai enquanto fala bobagens como uma Karen. Rick então informa que a torre está cheia de armadilhas, então eles devem proceder com cuidado. Mas Lionel imediatamente cai em uma. Ele então decide amarrar uma em sua mão caso faça isso de novo, e ele entra em uma sala cheia de armadilhas logo depois. Quando Rick entra, ele vê uma cavaleira chamada Teresa, derrotando todos que passam pela porta. Quando ele pergunta por que ela está competindo se já é uma cavaleira, ela diz que seu título de cavaleira foi retirado porque ela foi pega assistindo muitos vídeos de jogos. Então agora, ela está tentando novamente. Antes de Rick lutar com ela, Tomo o avisa sobre um fio super fino entrelaçado pela sala. Como seu segredo foi exposto, Teresa se esforça ao máximo, tanto que até alguém tão forte quanto Rick luta para se manter firme. E no caos, Yogiri estala os dedos e a derrota instantaneamente. Depois ele vê a mão amputada de Lionel com um cristal nela, e Tomo encontra sua outra metade ofegando de dor. Mais tarde, os 4 chegam a um andar seguro. Então Yogiri sugere que eles se separem daqui. Rick concorda em seguir seu próprio caminho, e Lionel decide passar a noite aqui porque suas pedras mágicas são recarregadas após meia-noite. Yogiri decide descansar também, mas eles descobrem que há apenas um quarto disponível. Uma vez dentro, Tomo diz a ele para manter o preservativo afastado porque Momo está de olho, mas Momo diz que pode se esconder nas paredes se eles quiserem aplaudir. Enquanto eles conversam, Yogiri troca para sua armadura de cavaleiro e adormece em segundos, deixando Tomo corada. Enquanto isso, Lionel recebe 100 pedras arco-íris por causa de tudo o que enfrentou hoje, e também descobre que pode trocar essas pedras por um item ultra raro. Quando ele ativa a troca, uma loira esquisita com enormes atributos aparece, e ele percebe que essa garota é Vanadis, a mesma deusa que o enviou para este mundo com as pedras de desculpas. Lionel está esperando um tipo de recompensa, mas a deusa diz que ela veio apenas para informá-lo que ela atualizou seu ponto de ressurgimento, o que significa que ele aparecerá aqui toda vez que morrer. Depois que ela sai, Uribe descobre que o número de mortes na torre não corresponde ao número de almas na torre, e Uribe diz para ela não se preocupar, pois a barreira irá remover o excedente de qualquer maneira. Ele também descobre que precisa reunir as almas dos falecidos para manter a barreira ativa. Em outro lugar, uma assassina chamada Ayui está correndo pelos campos quando é atacada por um homem. Ela usa seu olho mágico para descobrir que seu alvo é Rikuto. No entanto, mesmo antes de ouvir o que ela tem a dizer, ele começa a atacá-la novamente. No entanto, Ayui facilmente anula sua magia, levando-o a recorrer a uma espada. Antes de ele balançar, Ayui se move para trás dele e o finaliza com sua adaga. Neste momento, ela recebe informações sobre seus próximos alvos, que por acaso são Yogiri e Tomo. Irritada por ter que lidar com candidatos a sábios, ela se move para sua próxima missão, mas não antes de um idiota correr atrás dela.
ele se apresenta como Daimon, revelando que é um curandeiro que foi escravizado por Yogiri antes de Rikuto libertá-lo. Entretanto, como Rikuto agora está morto, ele quer que a Yui o aceite como servo. No dia seguinte, Tomo acorda apenas para encontrar Yogiri dormindo com o rosto enterrado em seus pompons. Depois de empurrá-lo para fora, ela percebe que Momo está meio presa na parede, e Momo explica que queria dar a eles um pouco de privacidade. No entanto, ela ficou curiosa e começou a espiar, e agora está meio presa na parede. Ela também explica que a torre está reunindo as almas de todos que morreram nesta torre, e há muita sucção nas paredes. Enquanto Momo fica mais absorta, Yogiri acorda e rastreia a magia até seu lançador, permitindo que ele pare o lançador e liberte Momo. Enquanto Momo se pergunta por que estão reunindo almas, Yogiri diz a Tomo para se fortalecer porque ele acabará com todos que estiverem no caminho deles. Ele também explica que geralmente evita vítimas, mas todos aqui estão prontos para perder suas vidas, então ele não vai se segurar a partir daqui. Tomo diz a ela que ela já tem nervos de aço e que estão nisso juntos. E por alguma razão, isso faz com que Yogiri sinta uma sensação estranha em seu pequeno Johnny. Querendo esconder seu rubor, ele se vira e diz a Tomo para pedir comida, ou ele pode acabar devorando seu biscoito. Enquanto Aoi está a caminho de Hansusuba. Nesse momento, outro dragão dourado os ataca, mas Aoi simplesmente diz que um dragão deste tamanho não deveria ser capaz de voar, fazendo-o cair. Ela então revela que sua habilidade lhe permite mudar qualquer fenômeno natural como desejar. Daemon diz que é como jogar Minecraft com blocos de comando, mas ela revela que sua habilidade se torna inútil contra aqueles com altos status de sorte. O dragão sobe a montanha para atacá-los novamente, mas algo o corta ao meio, e Aoi reconhece como o agressor, o ouriço. Após reunir informações, o ouriço voa embora, mas Aoi percebe que ele está indo em direção a uma grande torre. Ela acredita que encontrará Yogiri lá, mas Daemon não quer vê-lo novamente, levando-o a arrastar suas bochechas gordas pelas montanhas. Enquanto isso, Yogiri e Tomo estão atravessando as armadilhas usando suas habilidades de morte instantânea apenas para encontrar um mago de armadura dourada chamado Igreja, que por acaso é o criador desta torre. Yogiri diz que só quer sair, mas o homem diz que isso é impossível porque esta torre foi construída com o único propósito de colher almas e usá-las para manter o selo que contém o Deus das Trevas. Yogiri promete não destruir mais armadilhas se ele apenas os deixar sair, mas Iglesia o considera muito perigoso e decide acabar com ele. Antes que ele possa dizer uma palavra, Yogiri o derruba morto e diz a Tomo para seguir em frente. Enquanto isso, Rick marca 100 pontos e chega a uma parede de fogo onde Frederica está ajudando Lionel a marcar alguns pontos também. Assim que ele consegue pontos suficientes, a parede de fogo cai e Rick percebe que Lionel está bem equipado para lutar. Por outro lado, Yogiri e Tomo chegam a um coliseu onde duas espadachins estão duelando, enquanto um figurão assiste de seu trono, instruindo as mulheres de seu lado a aumentarem o ritmo. O homem se chama Masaki e está guardando a saída. Ele então diz ao outro lutador para parar de esconder seu verdadeiro poder, então ela abandona seu disfarce e revela que é uma meia-demônio chamada Theodisia. Quando a batalha recomeça, Yogiri interrompe e pergunta se eles vão deixá-lo passar sem nenhum problema. No entanto, Masaki propõe um duelo. Se ele puder vencer suas garotas Shiro, Geralda e Ima, ele as deixará ir ilesas. Masaki instrui suas garotas a eliminar Yogiri, mas ele as derruba instantaneamente, deixando-o em choque. Yogiri e Tomo então passam casualmente por ele em direção ao portão. E quando Masaki tenta emboscá-los, Yogiri o elimina também. Vendo a força de Yogiri em ação, Theodisia se curva a ele e pergunta se ele poderia ajudá-la com algo. Ela revela que está procurando por sua irmã mais nova, e a dupla concorda em ajudá-la a procurá-la. Yogiri pergunta se ela tem alguma pista, e diz que consegue sentir a presença de seu povo no subsolo. Ao chegarem ao andar inferior, Uribe nota que 17 guerreiros passaram na prova. Mas antes que ele possa se dirigir aos guerreiros, sua assistente chega e lhe informa que a primeira barreira está prestes a cair e a segunda também está instável. Subsequentemente, a torre é destruída, e todos veem a primeira barreira cair diante de seus olhos. Um garoto com asas faz sua aparição, e Uribe pede a todos que o ataquem. Em meio ao caos, Yogiri, Tomo e Theodisia se esgueiram para o subsolo para procurar a irmã de Theodisia. O garoto pergunta a Uribe como destruir a segunda barreira, mas quando ele se recusa a falar, ele começa a eliminar magos para todos os lados. Frederica ataca com toda a sua força, mas o garoto absorve o golpe facilmente. Outro garoto aparece e diz que ela ainda não é forte o suficiente para vencê-los. Em seguida, ele se apresenta como Lute, e o garoto alado se chama Organ. Quando Frederica ataca novamente, Lute pega seu cajado e o transforma em um doce. Rick tenta a sorte com Lute, mas nenhum de seus ataques acerta. É quando Lionel recebe uma notificação sobre um item especial, então ele decide tentar a sorte com todas as suas pedras mágicas. Vanessa a deusa de Mommy Milkers, aparece novamente, e ao contrário da última vez, ela decide resolver o problema. No entanto, Organ se curva a Varandai em puro respeito, enquanto Lute se joga diretamente em seus braços.
Confuso, Lionel pergunta a ela o que está acontecendo, apenas para descobrir que ela é tipo melhor amiga de Lute e Ogen. Enquanto isso, Yogiri e as meninas estão descendo as escadas, mas as escadas parecem estar em um loop infinito. Momo acredita que deve haver uma barreira interferindo no caminho, o que significa que estão escondendo algo. Assim que isso acontece, Theodisia sente leves traços de magia de seu povo. Então, quando Momo pede a Yogiri para destruir a barreira, nesse momento a barreira desaparece aleatoriamente e abre um novo caminho para baixo. Tomo rapidamente se agarra a Yogiri, aterrorizada porque sente um monstro passar por seu corpo. Enquanto isso, Theodisia encontra uma porta no fundo e quando ela entra, descobre várias cápsulas onde as almas de seu povo estão sendo colhidas para manter a barreira. Vendo o horror em seu rosto, Yogiri diz a Tomo para ficar do lado de fora, porque ela não tem coragem de ver isso. Theodisia então diz a Yogiri que sua irmã não está aqui, mas ver seu povo nessa condição lhe causará um trauma do qual ela não se recuperará por anos. Por fim, Theodisia decide acabar com o sofrimento deles, após o que ela jura acabar com o mestre da espada para vingar seu povo. Na superfície, Uribe diz a Rick que, caso ele morra, ele deve tomar seu lugar como o novo mestre da espada. Ele aconselha Rick a usar o poder armazenado na torre e canalizá-lo para sua espada. Lionel se sente como uma decepção neste caso, mas ele sabe que se morrer, ele vai apenas reaparecer na torre. Ele então pede a Vanessa uma explicação. Então ela revela que o deus das trevas, Alba-Garma, é seu amante que foi em uma missão e nunca voltou, como seu pai. Mais tarde ela descobriu que ele foi selado nesta torre, e ela veio libertá-lo. Como Lionel tem um azar terrível, ela pensou que isso ajudaria a remover a barreira, e seu plano parecia funcionar. Lute então informa que a segunda barreira também está prestes a cair, e Vanessa fica chocada ao saber que o criador da barreira também está morto. Além disso, Masaki, que era uma grande ameaça ao deus das trevas, também está morto, o que significa que ninguém pode impedir Vanessa de reviver seu amado. Ela então puxa o coração da barreira, mas antes de destruí-lo, Yogiri e os outros chegam à superfície. Depois que o selo é quebrado, Vanessa se prepara para uma sessão de encanamento, mas o deus das trevas imediatamente cai no rio abaixo, deixando todos em choque. Acontece que Yogiri sentiu a aura maligna dele antes do teste começar e acidentalmente o matou, e foi isso que ele sussurrou no ouvido de Tomo. No segundo seguinte, Theodisia corta a garganta de Uribe, e antes mesmo que alguém possa reagir, o agressor ouriço retorna e executa Vanessa. Lute rapidamente corre para curá-la, e ele realmente consegue trazê-la de volta. Enquanto isso, Orgen tira o deus das trevas Alba-Garma do rio, mas como ele não está respondendo, ele decide oferecer-lhe sacrifícios humanos para reanimá-lo. Uma horda de demônios aparece logo depois, mas Yogiri usa sua habilidade de morte instantânea em Orgen, eliminando toda a horda de uma vez. Enquanto isso, Vanessa perdeu completamente a cabeça e está atacando todos por aí. Logo em seguida, Aoi e Demon aparecem na torre, caminhando casualmente pelas explosões até chegar ao Rei Divino e os outros. Ela pergunta se eles sabem algo sobre Yogiri, mas então percebe que não é o melhor momento. Ela também vê que Rick já se tornou um mestre espadachim, então o aconselha a usar sua espada sagrada porque ela pode derrotar Vanessa A. Depois que ela morre, a poeira assenta, e Aoi finalmente vê Yogiri junto com seus dois. Cheetahs. Ela usa o olho de avaliação para verificar os níveis de poder dele, mas seu sistema falha e ela cai de joelhos. Tudo o que vê no perfil dele é um fim para todas as linhas do tempo, e isso lhe traz tanto horror que ela fica nauseada. Ela percebe que não pode ferir Yogiri, então diz que só veio aqui para que ele possa se reunir com seu colega de classe, Daemon. Quando Yogiri diz que não quer uma bola saltitante com pernas em seu time, ela se desculpa e imediatamente sai correndo de lá. Yogiri então pergunta a Daemon o que aconteceu com seu colar, e ele diz que seu efeito foi apenas temporário. Depois que tudo se acalma, os sobreviventes se reúnem em um lugar e Rick pergunta a Theodisia por que ela executou Uribe. Ela diz que apenas vingou seu povo, mas Rick ainda quer puni-la pelo que ela fez. É nesse momento que Yogiri intervém e oferece-se para mostrar a Rick o que há no porão. Rick acha que Yogiri não deveria se meter porque é fraco, mas a própria Rainha Divina confirma por ele, dizendo que Yogiri é a razão de todos estarem vivos agora. Depois, Theodisia diz que vai procurar a irmã dele, Eutêmia, que foi uma serva leal de Lain. Depois, Yogiri e Tomo partem para a capital, e Rick lhes dá um pingente que os ajudará caso se encontrem em apuros. Com isso, todos os outros seguem seus caminhos, deixando Daemon para trás. E Shion descobre que Aoi está desaparecida e falhou em sua missão de matar Yogiri. Para obter mais informações sobre ele, ela convoca alguém do mundo de Yogiri, e o homem acontece de ser um cientista do instituto.
Assim que ele chega, Yogiri rastreia sua presença e usa sua magia para explodi-lo, deixando Xion em choque. Enquanto isso, dentro do ônibus que foi atacado pelo dragão, uma estudante chamada Ayaka, que foi anteriormente morta, acorda e ouve várias inteligências artificiais falando em termos de computador. Ao ouvir a conversa, ela percebe que morreu e foi revivida por eles como um robô. Ela também descobre que precisa de uma fonte de energia massiva em 30 minutos ou morrerá novamente, então sai do ônibus e começa a devorar o dragão para restaurar completamente seu corpo. Por outro lado, Yogiri sonha com a época em que Izaka lhe preparou uma refeição de verdade, mas ela não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Quando ele reclamou, ela lhe disse para engolir e fingir que estava saboroso, algo que sua mãe faz nas noites de sábado. Mais tarde, ela decidiu dar a ele alguma educação inicial, mas logo foi interrompida por um androide com aparência humana que veio entregar mantimentos. Izaka pediu a ela para trazer outras coisas para sua conveniência e o robô concordou em fazer isso. Um mês depois, o Kyo ficou impressionado com o progresso dela, mas quando ela pediu que alguém a ajudasse, ele recusou, pois ninguém estava disposto a aceitar esse trabalho. Ela não queria ficar trancada com Yogiri por semanas, então exigiu uma saída, mas quando o Kyo lhe entregou aquele cheque gordo, ela ficou bastante tentada. Então ela argumentou que nem pode usar esse dinheiro, mas Ukyo disse a ela que pode sair quando quiser, algo de que ela não estava ciente. Ela então perguntou quem cozinharia para Yogiri na sua ausência, e Ukyo informou que os robôs já tinham cozinhado para ele antes dela chegar. Ao ouvir isso, Izaka saiu para a cidade e depois de muitas compras, passou a noite em um hotel de luxo. No entanto, ela acordou mais tarde em cativeiro e uma voz falou com ela através do viva-voz. De volta ao cofre, Yogiri soube que Izaka estava de férias, o que o deixou um pouco triste. No entanto, ela pediu ao robô para trazer um cachorro para ele, a quem ele chamou de Nekori. Eventualmente, ele decidiu procurá-la e perguntou ao robô como encontrar Isaka, e ela disse que ele precisava abrir a porta por fora. Yogiri então pediu aos operadores para abrir a porta, e quando eles se recusaram, ele os derrubou mortos. Uma delas estava tão apavorada com a ideia de morrer que concordou em abrir a porta, e Yogiri saiu casualmente, perguntando a Ukyo sobre Isaka. Ele disse que ela foi de férias e pode nunca mais voltar porque foi levada pela agência. Yogiri perguntou a Ukyo por que ele não estava ajudando ela, e quando ele disse que estava impotente contra os superiores, Yogiri decidiu ajudar ela mesmo. Logo depois, Yogiri invadiu a agência, derrubando corpos e mais corpos enquanto um alerta máximo soava. Alguns operativos especiais haviam armado uma armadilha para ele, mas ele percebeu suas intenções assassinas e os eliminou num instante. Quando Isaka ouviu seus gritos do lado de fora, uma mulher entrou e a segurou sob a mira de uma arma. Foi então que Yogiri entrou na sala, e quando a mulher ameaçou atirar, Yogiri a derrubou e correu para Hagasaki. Ele então pediu a ela para ir para casa com ele, e quando ela saiu da sala, ficou horrorizada ao ver dezenas de soldados mortos. Apesar disso, ela segurou a mão de Yogiri, garantindo-lhe que não o deixaria. Logo depois, eles voltaram ao cofre onde Isaka perguntou a Ukyo o que fariam com Yogiri depois de ver do que ele é capaz. Ele disse a ela que não há nada que possam fazer, então vão deixar passar. E ela não pode deixar Yogiri agora porque ele não conseguiria viver sem ela. Isaka concordou em continuar com o garoto por enquanto, sabendo que ele viraria o mundo de cabeça para baixo se algo acontecesse com ela. Ela então voltou para Yogiri para brincar com ele, mas ficou assustada porque esqueceu sua bolsa Gotsi Hans, o que fez o rapaz rir. No momento, Tomo está assistindo Yogiri dormir em seu jeep e ela se sente atraída por ele. Enquanto discute seus sentimentos com Momo, Yogiri finalmente acorda e logo chegam à capital real, onde Momo revela que estão cercados. Logo após, o chefe de segurança, Torques, aparece com dezenas de guardas e reconhece que o jeep deles pertence ao corpo imortal. Yogiri informa que o conseguiu com o prefeito Ryota, mas Torques ainda está em dúvida e decide avaliá-los. Ele percebe que eles são candidatos a sábios e divinos, mas mesmo isso não dissipa suas dúvidas. No entanto, assim que Yogiri mostra para eles o pingente que Rick lhes deu, todos se curvam, explicando que este amuleto está gravado com o brasão da família real. Nesse momento, David, o mais jovem da família real, pede que mostrem suas espadas divinas recebidas do Mestre das Espadas. Quando Yogiri diz que não recebeu uma espada, David pede que ele prove suas habilidades em um duelo de espadas. Momo e Yogiri convencem Tomo a duelar com David, prometendo protegê-la se algo sair do controle. Logo depois, o duelo começa e Tomo começa a balançar sua faca na cara de David, o que o desestabiliza. Então, ela joga sua faca para o alto, rapidamente se move para trás dele e o derruba com um único golpe nas costas. Depois de vencer o duelo, Tomo e Yogiri são permitidos entrar no castelo, e Dave lhes diz que as paredes têm um feitiço protetor colocado pelo alto feiticeiro Iglesia. Ele então se oferece para mostrar a cidade para eles, e a dupla percebe que toda a cidade está repleta de guerreiros. David revela que esses caras vêm aqui para desafiar o submundo, um lugar abaixo da capital onde um deus sombrio está selado.
Yogiri então diz a ele para deixá-los, e depois que ele vai embora, ele diz a Tomo que eles logo encontrarão seus colegas. Tomo está preocupada sobre como eles vão explicar tudo a eles, e Yogiri pergunta se ela está disposta a perdoá-los em primeiro lugar. Logo depois, eles se sentam em uma cerimônia de boas-vindas junto com o resto de seus colegas de classe, onde o rei de Maine se dirige a eles. Quando um estudante tenta ser mais esperto que ele, o rei corta seus dedos para enviar a mensagem de que ele não está brincando. Enquanto isso, Shin encontra a Aoi escondida em um plano diferente, e quando tenta se aproximar, percebe que a Aoi está tremendo de medo só de se encontrar com Yogiri. Enquanto isso, Lute pede a Diamond que lhe dê informações sobre Yogiri, mas o gorducho sabe que está tão bom quanto morto se lhe disser alguma coisa. Lute entende que Yogiri tem o poder de acabar com qualquer pessoa apenas desejando, mas ele tem alguém que pode ser capaz de contrariar isso. Ele tira uma chave do casaco, revelando que ela tem a chave de um selo que contém a irmã mais nova de Albagarma. Ela era excêntrica demais para o gosto dele, então ele a selou há muito tempo, mas agora ela pode ser útil para derrotar Yogiri. Diamond percebe que ele é tão inútil quanto Armin durante a queda de Shiganshina, mas Lute ainda precisa dele para encontrar Yogiri, então o arrasta junto. De volta à capital real, o rei de Maina diz aos candidatos a sábio que eles precisam atravessar o submundo e derrotar o deus das trevas. Ele diz a eles que será dada uma base para se prepararem antes de partirem. Depois, seus colegas voltam sua atenção para Tomo, perguntando como ela sobreviveu tanto tempo sem nenhuma habilidade. Tomo desesperadamente lhes diz para anotarem Yogiri também, mas o irmão é um personagem secundário em seu próprio anime. Enquanto isso, o Rei Divino retorna à cidade e é recebido por Olires, o arcebispo da igreja. Ele a leva para seu escritório e pergunta o que aconteceu com o Deus das Trevas, e ela diz que ele está morto. Olires então pergunta se ela cuidou da chave de selamento, ao que ela responde que não tem ideia. Ele retira uma chave estranha que age como a criptonita dela. De volta ao palácio, a dupla encontra Yazaki, que ainda não sente remorso por usá-los como isca. Enquanto Tomo está ocupado repreendendo-o, uma vilã de cabelo rosa chamada Sora se junta a eles e calmamente diz que não pode confiar neles, porque, já que foram deixados para morrer, podem ter voltado para se vingar. É quando percebem que, enquanto Yazaki é o líder no papel, Sora é quem realmente comanda nos bastidores. Mais tarde, Yogiri encontra dois idiotas, Yukimasa e Yugyu, que tentam fazer amizade com ele. Logo depois, um menino emo deprimido, Fukai, entra na sala e pergunta a Yogiri se eles podem conversar. Ele revela que sua classe é Deus da Morte, o que lhe permite matar qualquer um instantaneamente, então Yogiri não precisa carregar o fardo sozinho. Ele também revela que foi contratado para monitorá-lo em seu mundo anterior, mas não foi autorizado a vê-lo. Fukai então arranca seu próprio olho e o coloca na mesa, revelando que ele pode detectar o sobrenatural. Mas ele perdeu esse poder quando veio para este mundo. Ele deixa o olho na mesa antes de sair da sala, e tanto Yukimasa quanto Yugyu ficam assustados. Enquanto isso, Tomo passa tempo com as garotas que a atualizam sobre as habilidades de todos. O Shio pode parar o tempo, Munakata tem visão de raio-x, e Haddad tem tentáculos. Mas todas as suas habilidades foram seladas por Sora. Só então Ryoko chega e pede para ela levá-la até Yogiri. Logo depois, ela e Carol encontram Yogiri do lado de fora, e Ryoko se ajoelha pedindo desculpas por qualquer coisa que ela possa ter feito a ele. Ela explica que quer estar do lado bom dele caso ele decida dominar o mundo, mas Yogiri a chama de irritante. Carol então revela que ela é da agência enquanto Ryoko é do instituto, e Fukai, que ele conheceu antes, pertence ao culto. Todos os três foram encarregados de monitorá-lo, o que surpreende um pouco Yogiri. Carol então pergunta a Tomo se Yogiri já tirou sua virgindade, o que a faz enlouquecer. Quando Yogiri pergunta por que Sora está dando as ordens, eles dizem a ele que ela tem uma habilidade chamada Voto, que desativa as habilidades de outras pessoas. Ela desativou as habilidades de liderança de Yazaki, e depois usou seu charme para fazer todos a seguirem. Se alguém quebra o voto com ela, eles morrem instantaneamente, por isso ela é perigosa. Yogiri então revela que quer ver Xian para que possam ir para casa, mas como podem precisar da ajuda de outros, ele sugere que formem uma aliança temporária. Algum tempo depois, enquanto as garotas se reúnem para a missão, Rick aparece para ser o guia delas. Enquanto isso, o grupo dos meninos está em um túnel estranho, e David se junta a eles porque seu sangue real tem a capacidade de selar coisas. Quando ambos os grupos encontram seu primeiro inimigo, tanto Tomo quanto Yogiri fazem o primeiro contato e mostram seu valor para suas respectivas equipes. Enquanto isso, Damon está vagando pela capital com Lute, que agora está vestido como uma mulher. Ignorando seus gritos, Lute lhe diz que a irmã de seu mestre está selada sob a capital, mas ele não sabe onde está a entrada para o mundo subterrâneo. Ela quer reunir mais informações, e Damon sugere que eles visitem uma taverna. Enquanto isso, Euphemia está vagando pelos arredores da cidade quando encontra uma cópia mais jovem de Lane. Ela a reconhece imediatamente e se ajoelha, apresentando-se como serva. A menina quer se apresentar também, mas como ela não tem um nome, ela se nomeia Grizzly no momento.
Mais tarde, Diamond e Lute visitam a taverna e descobrem pela garçonete que os candidatos a sábios estão invadindo o submundo e já estão no nível 5. Perto dali, eles veem Ushio e seus amigos reclamando que Yogiri chegou no último minuto e roubou todos os vilões. Naquele momento, Ayaka, que recentemente foi revivida no ônibus, chega e começa a espancar o Shio. Ela o golpeia tanto que o Shio morre, e ela declara que vai acabar com um de seus colegas de classe todos os dias como punição por usarem ela como isca. Enquanto todos saem correndo da taverna, Xian aparece e se apresenta a Lute e Demon. Ela diz a eles que Yogiri tem a capacidade de detectar intenções assassinas, o que é motivo para se livrar dele o mais rápido possível. Lute jura derrotá-lo, mas acha que um simples subordinado de um deus das trevas não pode fazer muito. Xian então dá a eles uma dica de como entrar no submundo antes de partir. Enquanto isso, Xian recebe uma atualização sobre o desempenho do sábio no submundo. Um colega candidato, Haruto, entra na sala e pede a Xian para estender o limite de tempo. Xian concorda com seu pedido, mas em troca, ela pede que ele se livre de Yogiri. Enquanto isso, Ayaka está relaxando na varanda quando alguém começa a jogar pedras nela. Ela avista o culpado em um telhado próximo e a reconhece como Reona, uma candidata a sábia especialista em combate corpo a corpo. Sem qualquer esforço, Ayaka corta seu braço, mas antes que ela possa acabar com Reona, seu assistente de voz revela que a habilidade de Reona foi suprimida pelo selo da família real. Ayaka então a deixa ir porque quer lutar com ela quando ambas estiverem em plena força. Enquanto isso, Lute arrasta Diamond para a primeira camada do submundo, e enquanto estão discutindo para onde ir em seguida, Lute avista um vilão à espreita. Ela diz que sentiu o cheiro de Albagarma em Lute, e é por isso que veio correndo. Damon pergunta a Lute quem é essa mulher, e ela diz que é a deusa sombria Mana, por quem eles vieram. Logo depois, o líder da guilda de assassinos, o Ryosuke, recebe uma carta informando que seu próximo alvo é Yogiri. No hotel, Tomo chama a atenção de Yogiri por estar relaxando, mas ele revela que está praticando limitar seus poderes para que seus ataques se tornem não letais. Além disso, ele saiu pela cidade para experimentar alguns alimentos, mas sentiu que alguém estava mirando nele, então ele quer a ajuda de Tomo. Nos túneis, Mana conta que seu irmão a selou, mas mesmo assim, ela o ama muito. Damon pergunta como ela consegue se mover com um selo, e Mana revela que conseguiu quebrar o selo. Lute então oferece a Mana a chave para seu selo, o que melhora seu humor, e ela pede que a sigam. Ela os leva ao mundo de fantasia que construiu, onde tem muitas crianças do Alabama com Albagarma. Enquanto isso, Ayaka invade os aposentos do rei, dizendo que o selamento do dom dele está causando muitos problemas para ela. O rei tenta lutar contra ela, mas ela facilmente o transforma em um churrasco, terminando com sua vida. Em seguida, ela vai ao hospital onde Reona está sendo tratada, e diz a ela que acabou com o rei para que possam lutar de igual para igual agora. O braço de Reona já foi recolocado, então ela não perde tempo e ataca Ayaka. Ela leva vantagem inicialmente, mas Ayaka rapidamente muda a situação destruindo o braço dela mais uma vez. Ela então usa algum tipo de magia de tentáculos para estrangulá-la até a morte. No dia seguinte, enquanto a câmara do rei está sendo reparada, Yogiri e Tomoe estão passeando pela cidade, discutindo como lidar com as pessoas que estão o visando. Como Tomoe tem uma visão aguçada, Yogiri quer que ela fique de olho, mas ela quer que ele a trate com uma boa refeição em troca. Enquanto isso, um franco atirador da Guilda dos Assassinos está praticando para esconder sua intenção assassina em relação a Yogiri. Então, quando ele realmente atirar, Yogiri não poderá rastreá-lo. Apesar de seus maiores esforços, ele não consegue esconder sua intenção e cai morto. Logo depois, Tomoe leva Yogiri ao seu restaurante favorito, mas ele já está destruído por cortesia de Ayaka. Enquanto ela está falando, Yogiri de repente a puxa e um civil inocente é atingido por um drone. Logo depois, Yogiri vê que o drone está destruído, e Momoe revela que foi ela quem o fez. Assim que Yogiri rastreia o sinal de volta para Ryosuke, ele tenta fugir em um helicóptero, mas é pego por eles. Quando a poeira baixa, Momoe também captura uma princesa espírito que estava tentando atacá-los, e Tomoe afirma que ela finalmente fez algo útil depois de tanto tempo. Em desespero, Ryosuke invoca Yama, a Rainha do Fogo, mas Yogiri acaba com ela antes mesmo que ela possa fazer qualquer coisa. Naquele momento, o assistente androide de Ryosuke, Enju, arremessa uma faca em direção a Yogiri, mas Tomoe a pega pouco antes de atingi-lo. Ele então caminha casualmente em direção a ela e diz as palavras "saia", fazendo com que Enju fique inconsciente. Tomoe está confusa sobre como ele a conhece, e ele promete contar a ela mais tarde. Enquanto isso, no mundo de fantasia de Mana, Lute pede desculpas a Diamond por envolvê-lo nesta confusão. Para compensar, ele entrega a chave do selo, revelando que quem a possui estará protegido de Mana caso ela perca a cabeça. Diamond diz que sua vida não é tão valiosa, mas Lute diz que já aceitou que vai morrer em breve, mas gostou de viajar com ele. Mana então os leva para seus aposentos e mostra-lhes o selo que seu irmão criou, e ela acredita que ele fez isso para protegê-la. Lá fora, Ryosuke fornece informações valiosas a Yogiri, mas Yogiri diz a ele que ele precisa morrer. A habilidade dele permite criar objetos do mundo anterior,
o que significa que ele pode fazer cópias de Enju, e Yogiri não pode aceitar isso. Depois, enquanto Enju está descansando, Yogiri revela que ela é uma amiga robô com quem ele costumava brincar quando era jovem, e este é um robô feito em sua consciência para acabar com ele. Ele diz que a verdadeira Enju provavelmente está relaxando em sua casa comendo batatas fritas, mas ver esse robô o deixa triste e ele quer acabar com o sofrimento dela. Mais tarde, quando eles saem, vêem todo o lugar em chamas, e Ayaka está no centro disso. Sora reúne todos e informa que Ayaka já tirou a vida de 8 candidatos a sábio. Aqueles que podem lutar devem cuidar de sua missão no submundo, então Ayaka os encontra sozinhos e os derrota um por um. Eles foram instruídos a deixar o país porque as coisas pioraram desde que chegaram aqui, então Sora os incentiva a se esforçarem mais. No dia seguinte, na 6ª camada do submundo, David recebe a tarefa de se juntar a Yogiri e Tomoe, mas eles aconselham-no a deixar a cidade antes que se torne um circo. Logo depois, todos eles encontram uma horda de macacos e outros animais, e Azaki lidera o ataque contra eles. Enquanto isso, Lute finalmente diz a Mana que seu irmão faleceu, mas Mana entra em negação, dizendo que alguém tão forte como ele nunca pode morrer. Logo em seguida, ela diz que vai dar à luz seu irmão e Demon se arrepende de todas as escolhas que o levaram até aqui. Mana então puxa as mãos de Lute para fora de suas órbitas, dizendo que precisa delas porque tocaram o corpo de seu irmão. Ela também diz que precisa do cérebro dela para ver como seu irmão era antes de morrer, mas Demon fica ansioso e pede a Mana para ajudá-la primeiro. Ela concorda em fazer isso, mas depois pede para ele quebrar completamente seu selo para que ela possa usar seus poderes totalmente. Enquanto isso, nos próximos dias, os candidatos a sábios circulam pela cidade para construir uma boa reputação. Enquanto elas estão jantando, as garotas perguntam a Tomoe se ela e Yogiri já exploraram a La La Land, mas ela começa a corar e sai para encontrá-lo. Yogiri, por outro lado, está relaxando na floresta quando vê David em transe, quase andando para fora do penhasco. Yogiri age rapidamente e o impede, mas logo depois algo irrompe de dentro do penhasco. De volta à lanchonete, Xian chega de repente e diz a eles que tem tido vida muito fácil até agora, e que nenhum sábio surgirá se isso continuar. Assim, ela pede que lutem entre si até que reste apenas um, deixando-os em choque. Logo depois, Ryoko vê através do celular que o segundo portão está aberto. Enquanto isso, quando Tomoe procura por Yogiri na floresta, o penhasco em que ele está se quebra, e ele cai no abismo. Em outro lugar, Beatriz avista um grupo de magos contrabandeando meio-demônios e ataca sua carruagem. Depois de derrotá-los, ela liberta seu povo e então avista sua irmã, Eufêmia, por perto. No restaurante, Xian acrescenta que aqueles que não executarem ninguém em 1 hora serão executados. A mesma coisa acontecerá se alguém tentar escapar ou sair do castelo. Enquanto os outros acham absurdo, Fukai se levanta e diz a Xian que ela deveria morrer, então ela concorda em deixá-los ir se conseguirem matá-la. Fukai então usa sua habilidade de morte instantânea para acabar com ela, mas ela imediatamente volta à vida e dá uma explicação ilógica de como fez isso acontecer. Fukai não escuta e continua usando sua habilidade nela até que ela se irrita e arranca sua cabeça do pescoço. Enquanto todos fogem, 2 garotas chamadas Romiko e Diuna encontram Tomoe na floresta para informá-la sobre o Battle Royale. Enquanto isso, Yogiri ainda está caindo com David, e se lembra da vez em que Asaka lhe disse que seres que superam os humanos não podem viver pelos padrões humanos, então eles devem criar novos padrões morais para si mesmos. Ela o aconselhou a pensar cuidadosamente antes de agir, lembrando-o de que só porque você pode colocar na torradeira, não significa que o café da manhã vem com salsicha extra. Seguindo o conselho dela, ele decide usar sua habilidade de morte instantânea no ímpeto dele, permitindo que ele diminua a velocidade enquanto cai no 7º andar, que por acaso é a terra de fantasia de Mana. Dentro do castelo dela, Daemon finalmente quebra o selo, e ela manda os dois saírem antes que ela os expulse. Daemon rapidamente agarra Lute e o arrasta para fora, mas o chão sob seus pés fica pegajoso. Lute diz que ele será sugado se não sair sozinho, mas quando ele se recusa, ele o chuta para fora do castelo. Enquanto isso, as irmãs Meio-Demônio e Wriothesley finalmente se reencontram, e Eufêmia explica que se tornou de um sangue de origem graças a Lain. Wriothesley acrescenta que ela também pode sentir a presença de seu povo, então eles se uniram para procurar outros meio-demônios. Ela também revela que estão indo para a capital para encontrar Yogiri, e Theodisia revela que já o conheceu antes. No 7º andar, Yogiri vê Daemon correndo em sua direção, e ambos ficam confusos ao se verem. Assim que Daemon se esconde atrás dele, Yogiri vê um slime azul o seguindo e lhe diz para morrer. Daemon então explica que eles podem sair daqui usando um atalho, mas slimes estão guardando-o. Yogiri concorda em vir com ele e derrotar os slimes, mas em troca, ele quer que o gorducho carregue David nas costas. No 6º andar, as tensões aumentam quando todos os alunos começam a brigar entre si, enquanto Tomoe se esconde no topo de uma árvore para evitar a briga completamente. É aí que Momo lhe diz que Yogiri está preso no 7º andar e não sabe como voltar. Quanto a Tomoe, como ela não estava na sala quando Shen começou a próxima missão, ela nem faz parte dela e pode continuar sem tirar nenhuma vida.
Logo depois, Yogiri e Daemon chegam a um elevador que os leva ao 6º andar. Lá, um colega candidato com a habilidade de ler e manipular o futuro os sente chegando e tenta acabar com eles. Mas não importa o que ele tente, o livro do futuro diz que ele vai morrer. Assim que Yogiri sai do elevador, ele elimina o candidato, e quando Daemon questiona sua moral, Yogiri explica que esse cara tentou acabar com eles primeiro. Depois, Daemon descobre que também faz parte do jogo e morrerá se tentar fugir. Nesse momento, Mia, uma candidata extremamente poderosa com os poderes do Deus Gato, vê a notificação sobre Daemon e decide acabar com ele. Ela o encontra do lado de fora e imediatamente tenta atacar Yogiri, mas ele se defende com artes marciais. Mia percebe que um dos gatos que lhe dá poderes está morto, então quando ela pede ao outro para assumir, Yogiri também elimina o outro. Com ambas as suas fontes de poder eliminadas, Mia torna-se inútil e foge para a floresta. Enquanto isso, Tomoe observa todo o caos à distância quando Momo chega e revela que a posição deles pode estar comprometida. Tomoe decide mudar seu esconderijo apenas para se deparar com sua melhor amiga, Mikote, que estava escondendo sua habilidade como necromante até agora. Ela então apresenta Tomoe ao seu espírito guardião, Taunu, e Tomoe fica com ciúmes porque Taunu parece uma boneca enquanto Tomoe parece um brinquedo inflável. Neste momento, Mikote usa sua habilidade oculta para roubar Tomoe e tirar sua armadura. Nesse momento, Yogiri chega e a cobre com seu próprio casaco antes de voltar sua atenção para Mikote. Em outro lugar, Yazaki e seu grupo tentam eliminar Sora porque ela o destituiu de seu papel de líder, mas ela se mostra poderosa demais para eles. Nesse momento, um slime azul aparece do nada e os engole, mas Haruto usa suas asas para se manter longe. De volta a Mikote, uma voz diz a ela para despertar seus verdadeiros poderes, então ela cospe Tomoe e se fortalece, apenas para Yogiri derrubá-la morta. Neste momento, Daemon se junta a eles e Yogiri explica que o trouxe porque ele é o único que tem a chave do elevador. Como Daemon faz parte do Battle Royale, Yogiri decide usá-lo como isca para atrair Shin e assim poder entrar e terminar essa missão. Quando chegam ao portão do castelo, Karou e Ryuko aparecem e perguntam se podem se juntar ao time deles. Antes que alguém possa responder, uma enorme bomba nuclear é lançada na cidade, destruindo tudo. Embora Yogiri e o resto estejam seguros, todo o 6º andar é eliminado, e eles não estão mais cientes dos limites do castelo. Por outro lado, Ayaka é pega na explosão, e 60% do seu corpo é destruído. Então ela usa uma habilidade chamada Cura do Dragão, que é a cura, mas a transforma em um dragão. Ela ainda está buscando vingança contra seus colegas de classe, mas o assistente de voz acredita que eles já possam estar mortos. No entanto, Ayaka ainda quer confirmar. Mas sua habilidade de busca é restringida por Shien. No entanto, agora ela pode usar a habilidade Guerreiro Dragão, que permite que ela crie um exército de guerreiras com lanças que lutarão em seu nome. Logo depois, ela localiza Yogiri e sua equipe, então envia todo o seu exército para eliminá-los. No entanto, Yogiri os elimina instantaneamente, fazendo-a perceber que ele é o alfa-ômega de seu mundo anterior. Seu assistente de voz também revela que devido ao potencial de Yogiri para exterminar a humanidade, eles foram programados de uma forma que ele não os reconhece para aumentar suas chances de sobrevivência. A voz então o avisa para deixar essa área, mas os pensamentos de Ayaka estão obscurecidos pela vingança, então ela ignora seus apelos e voa em direção a Yogiri. Como esperado, Yogiri a derruba morta, e uma vez que o assistente de voz dentro de seu corpo morre, ele finalmente reconhece que era Ayaka. Em seguida, eles estimam o limite do castelo e saem dele, e Shen imediatamente aparece para pará-los. Antes que ela possa começar a falar, Yogiri usa seus poderes para destruir o tornozelo esquerdo dela, dizendo para ela não fazer nada brusco ou ele pode acidentalmente acabar com ela. Shen não ouve e tenta atacá-lo novamente, mas desta vez ele quebra o polegar dela. Yogiri então pergunta a ela como ele pode retornar ao seu mundo original, mas Shen não responde e se teletransporta para seu quarto. Lá, ela tenta curar o polegar, mas não importa o que tente, ele continua quebrado. Nesse momento, seu assistente Yoichi entra na sala para ver como ela está, mas Yogiri começa a atacá-lo também. Shen então retorna para Yogiri e implora para ele poupar Yoichi, e em troca, ela fará o que ele disser. Yogiri diz que ele só quer conversar e que é inútil ela tentar escapar porque ele tem um caderno da morte em mente. Ele quer saber como voltar para casa, mas Shen revela que por enquanto não há como. Yogiri aponta que Daemon conseguiu voltar quando ele veio aqui pela última vez, mas Shen revela que havia um link naquela época que agora está quebrado. Yogiri então pede a ela para dar as coordenadas de seu mundo, e ela começa a exibi-las através de uma projeção. Com as coordenadas, Yogiri exige uma fonte de energia e Shen entrega a ele uma pedra filosofal, revelando que várias delas permitirão que ele volte para casa. Yogiri percebe que todos os sábios que ele derrubou até agora tinham pedras filosofais, mas como essa pedra é a fonte da imortalidade deles, ela perde a força assim que eles são derrotados por ele.
Como Xion não sabe a localização dos outros sábios, Yogiri pede a Diamond para localizar a saída em seu mapa. O demônio pergunta a ele se ele vai deixar Xion viver e ele diz que não tem razão para tirar a vida dela. Depois de deixá-la aleijada e deprimida, Xion tenta voltar para seu quarto, mas não consegue usar sua magia de teletransporte. Então, alguns tentáculos aparecem do chão e agarram a perna dela, bem antes de Mana se revelar em uma forma diabólica. Xion tenta escapar, mas todas as suas habilidades estão desativadas e ela cai no pântano abaixo. Quando percebe que está praticamente morta, ela diz a Mana para lembrar o nome Yogiri, porque é ele quem vai acabar com ela. Enquanto isso, Mana começa a atacar a capital, mas Rick se destaca como o defensor real para salvar seu povo. No entanto, ele é apenas um homem e não pode impedir Mana de consumir toda a cidade. Enquanto isso, quando o Bispo Polaris comemora o retorno de Mana, Yogiri chega e o elimina imediatamente ao perceberem uma gosma vermelha tomando conta da cidade. Demon então percebe que é sua culpa, pois foi ele quem quebrou o selo de Mana. Logo depois, Mana aparece diante deles e pergunta a Diamond onde encontrar Yogiri, o homem que acabou com seu irmão. O demônio imediatamente aponta para ele para salvar sua própria pele, mas mesmo antes que Mana possa reagir, Yogiri acaba com sua forma de slime. No entanto, a cidade inteira está bloqueada pelos restos, então David sugere que usem parapentes para se locomover. Como o veículo comporta 5 pessoas, Yogiri e Tomoe ficam para trás, e Momo transforma a armadura de Tomoe em um traje voador. Como Yogiri não consegue voar, ele a segura firme, e ela voa para a cidade como um Batman de baixo orçamento. Depois que eles se reúnem do lado de fora, decidem descansar em uma cidade próxima, antes de prosseguir com a missão de voltar para casa. No entanto, Yogiri deixa claro que ele vai reunir energia apenas para ele e Tomoe, mas Karol e Ryoko estão de acordo com isso. Nesse momento, Grizzly chega em sua carruagem puxada por cavalos e se apresenta a Yogiri. Ela lhe pede em casamento, mas o homem a rejeita instantaneamente. Nesse instante, as meia-irmãs demônios saem da carruagem, e ele percebe que finalmente se uniram. Grizzly então lhe entrega a Pedra Filosofal, aproximando-o um passo mais de seu objetivo. Enquanto isso, enquanto o Rei Divino se prepara para libertar a cidade das garras de Mana, Diamond se separa dos outros e promete construir seu próprio harém. Naquela noite, enquanto Yogiri descansa no colo de Tomoe, ele se lembra de Esaka dizendo que ele pode usar seus poderes como quiser, mas deve tomar decisões racionais e inteligentes. Ela também o aconselha a não se fixar em meios tradicionais de justiça e a seguir seu coração. Com isso, eles se mudam para a próxima cidade, prontos para voltar para casa. É isso para este vídeo. Se você gostou, deixe um like e se inscreva no canal e podemos fazer uma parte 2. Se você chegou até o fim, comente qual personagem tinha os maiores seios.